Fala, meus amigos, bom dia para quem vai me assistir de dia, boa tarde para quem vai nos assistir à tarde, boa noite para quem vai nos assistir à noite. Hoje é 10 de avos, ontem tirei a minha barbinha, estou mais jovem, agora sim aparento a idade que eu tenho, meus 23 anos. Eu queria trazer hoje para vocês o seguinte, tá? Moré Mozart com vocês, eu queria trazer para vocês o seguinte. Na aula passada, nós falamos, não sei para quem não lembra, não tem problema, quem assistiu ou não, mas eu dei uma ideia do que seria por trás dos bastidores, né? O que é por trás dos bastidores? É que além da Torá Shebirtav, a Torá escrita, eles têm a Torá Shebial-Pé, que é você entender exatamente tudo que está escrito. E aí você vê os comentários por trás das coisas, ou seja, você saber mais a fundo o detalhe das coisas e poder ter ficar mais com mais maturidade, né, para estudar a Torá e não como um simples conto, né? E eu lembro que eu terminei a aula falando sobre o Yosef, que eu falei que eu adoro a história de Yosef, e Yosef ele foi para a prisão, né? E Yosef, quando a esposa de Potifar o acusou e ele foi preso. Tá bom. Então eu queria, na verdade, hoje falar aqui para vocês o que eu tenho por trás dos bastidores e o que eu posso aprender dentro da história onde Yosef está dentro de uma prisão. Essa que é a minha ideia. Bom, para quem lembra, para quem não lembra, não importa, mas o fato é que Yosef, José, né, ele estava preso e dentro da prisão ele conheceu simplesmente o Bambambam Bam Bam do vinho, que trabalhava com o faraó, mas foi preso, e o Bambambam Bam Bam dos pães, que também trabalhava com o faraó e foi preso. Para quem não lembra, eu falei que esses dois eles foram presos justo no mesmo momento onde os noticiários falavam que Yosef tinha tentado seduzir a esposa de Potifar. E para abafar o caso, a Kadosh Baruch Hu, Deus colocou esses dois ministros presos, né? E nada melhor do que saber da prisão de dois ministros, a gente sabe disso hoje em dia, ele falou de ministro, o mundo apaga todos os problemas e a gente só olha para os ministros, e foi o que aconteceu nessa época. Yosef, ele é preso e, em paralelo, esses dois também vão presos. Tá bom, dentro da prisão, Yosef ele tem uma seguinte passagem. A gente fala que os dois, tanto o copeiro, né, que ele, e o nosso querido padeiro, eles dois tiveram sonhos. Né? E qual foi o sonho que cada um teve? Os caras acordaram meio assim com um sonho, né? Para quem não sabe, há um tempo atrás está no site do Byte também, o Moré Benjamin, o Rabino Benjamin, desculpa, ele deu uma aula sobre sonhos e ele fala o seguinte, fala o seguinte, uma aula lá para quem quiser entender melhor de sonhos, Mozart não interpreta sonhos, mas eu queria falar aqui sobre os dois sonhos deles e o que você falou para eles e o que isso vai acarretar para a gente. Tá bom, o copeiro, ele conta para Yosef o seguinte, havia uma videira de frente para mim, e nela tinham 3 ramos, e em 3 dias seus cachos amadureceriam, e eu estava segurando o copo de vinho do faraó, e eu espremia as uvas dentro desse copo. Esse foi o meu sonho. Aí chegou o padeiro, eu também quero contar o meu, e conto dele. Chega e fala, olha só, eu sonhei que haviam 3 cestas de fino pão branco, tá bom? Que estavam na minha cabeça. E no cesto superior, os alimentos que estavam nela, chegaram os pássaros e vieram e comeram tudo que estava dentro. Tá bom. Yosef escutou, falou, olha, eu não tenho poder nenhum, mas através de uma inspiração divina eu consigo trazer aqui uma interpretação para os sonhos de vocês. E ele fala o seguinte, meus queridos, 3 ramos significam 3 dias, e 3 cestas também significam 3 dias, um para cada um. Mas qual a diferença do sonho do copeiro para o sonho do padeiro? Que no caso do copeiro, ele falou, servirá o copo do faraó, você vai servir o faraó. E o outro, que as comidas foram comidas, significa, meu querido padeiro, que você morrerá em 3 dias. Bom, dito e feito, o que aconteceu foi isso. O padeiro, em 3 dias, ele veio a ser enforcado, saiu a sentença dele, e o copeiro realmente voltou a trabalhar com o vinho do faraó. Ok. Então, a gente sabe que o sonho do faraó.
né? Um dos sonhos mais famosos que tem, inclusive tem até ditado, né? Que a gente usa em relação ao sonho do faraó, que é o seguinte: o faraó, ele chega e tem um sonho, né? Onde no sonho dele ele sonha que ele estava na beira do Nilo e tinham 7 vacas gordas e de repente surgiram 7 vacas magras e engoliram essas 7 vacas gordas, mas continuaram magrelas, ok? E ele despertou, ficou meio doido assim com aquele sonho, né, que a gente sente assim, beleza? Rabino Benjamin fala no show sobre esses sonhos quando você acorda, né, no susto. E logo depois ele voltou a dormir. E aí ele veio a sonhar de novo. Só que dessa vez com 7, mesmo número, 7 feixes de trigos, todos bonitos e fortes e tudo mais. E depois, eis que surgiram 7 magros. Vieram 7 magrelos e feios e secos e sumiram, devoraram os outros 7. E aí o faraó acordou de novo com isso, né? E aí no dia seguinte ele ficou muito perturbado, perambulando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, preocupado com os sonhos dele, né? E o que será que quer dizer esses feixes de trigo? O que será que quer dizer essas vacas gordas? Né? A gente sabe que esse que eu falei há pouco do ditado é esse, né? Épocas de vacas gordas é quando a gente está com din-din. Épocas de vacas magras quando a gente está... Bom, mas a grande verdade é o seguinte: o faraó, ele era rodeado de feiticeiros, né? Ele tinha quem interpretasse os sonhos dele e tudo mais. Então ele simplesmente chamou os feiticeiros para interpretar para ele. Então, só para vocês saberem, para quem não sabe, os feiticeiros sim trouxeram interpretações, ok? Ele chamou o mestre dos magos, chamou um, chamou outro, foi chamando todo tipo, né, de feiticeiro que estivesse lá para interpretar o seu sonho. E as interpretações que vieram foi a seguinte: uma das interpretações falou que o faraó teria 7 filhas, ok? O que era bem possível, porque ele tinha muitas mulheres, né? Ele era o rei do Egito e tudo mais, tinha como as 7 ao mesmo tempo engravidarem. Sonhou que ele teria os 7, né? Já que a vida estaria ligada com vacas, né? E logo depois, como foram devoradas, significam que as 7 filhas dele morreriam, ok? E uma outra interpretação para a parte dos feixes, eles falaram, pô, feixe de trigo ligado a dinheiro, parnassá, sustento. Eles falaram, bom, o faraó conquistará 7 terras em guerras, tá bom? Ia guerrear contra 7 países, ia conquistar esses 7, tá bom? Só que você brigar com 7 ao mesmo tempo, isso acarreta uma dificuldade, né? Então, se 7 no final iam se rebelar contra ele e ele perder essas 7 guerras, tá bom? Essas foram as interpretações baseadas no que os feiticeiros falaram. Mas não são interpretações ruins, se a gente for pensar assim, tá? Pô, interpretação legal. Na verdade, o faraó depois ele veio a ter filhas, veio a guerrear, veio a perder filhas que morreram. As coisas vieram até acontecer. Mas não estavam ligados com isso aqui, não. Afinal, qual ou quais foram os resultados das interpretações desses magos? Ok? Porque eles deram a interpretação. O faraó simplesmente olhou e falou: não. Não é isso. Não estou satisfeito. Não estou feliz. Não gostei. E por aí vai. Ele não estava legal. Né? Primeira coisa, o Urashi fala o seguinte: eles interpretaram, como nós falamos, mas não de uma forma satisfatória para o faraó. Ok? Eles disseram o que eu falei há pouco. Você terá 7 filhas e você enterrará 7 filhos. Isso é o que o Urashi falava. Tá? Que os dois queriam dizer a mesma coisa. 7 filhas e elas iam todas morrer. O Midrash fala que os assuntos vaca, como eu falei antes, está ligado com vida, ou seja, as filhas, ele vai ter filhas. E os assuntos espigas estavam ligados com dinheiro, money, então está ligado com as terras que ele conquistaria. Isso foi a interpretação que o Midrash fala sobre o que os feiticeiros passaram. O Berraie, que é outra interpretação, fala o seguinte: uma interpretação tão óbvia, né, que seria a de Yosef, né, o Berraie fala, não, eu acho que a ideia aqui realmente foi simplesmente para trazer sucesso para Yosef. Deus colocou aquilo ali para falar, meu querido, o único que vai trazer uma coisa que vai colocar no coração do faraó vai ser quem? Vai ser Yosef. Assim Berraie pensava.
tá bom? Estou trazendo aqui as opiniões por trás dos bastidores sobre as visões dos feiticeiros ou a conclusão até futura de Yosef. E o Riscuni, que é uma outra coisa, fala, os feiticeiros egípcios pensaram que cada sonho era uma coisa. Eles não associaram o que Yosef vai falar futuramente de que eram as duas coisas a mesma. Eles tinham significado diferentes. E por isso eles não chegaram à conclusão. Ou seja, falava de filha, falava de terra, tudo tipo... Não, o Faraó falou, cara, não estou satisfeito. Esses caras, o que eles estão falando não está me... não está agradando aos meus olhos, tá? Por quê? Como eu falei, Urash falou que uns feiticeiros falavam que não, tudo é filha. O outro falava, não, tudo é uma parte é filha, outra parte é dinheiro. O Riscuni falou, não, os feiticeiros estavam muito confusos. Falou, cara, como é que pode ser? Uma hora fala de filha, outra... Como é que pode ser isso tudo acontecendo simultaneamente? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? E veio o Berra e fala, não, tudo isso aí que aconteceu, todas as interpretações, não adianta. Eles poderiam falar as melhores coisas, que Deus não queria isso. Deus queria dar o sucesso para Yosef. É da interpretação. Bom, aí vem o Yosef, né? Surge o personagem Yosef, como ele surge? Como eu falei lá atrás, o copeiro, ele chega e fala, eu lembro que há muito tempo atrás eu estava na prisão e um hebreu lá, tinha um judeuzinho lá, né, um tal de José lá, Yosef, ele interpretou o meu sonho quando eu estava preso, interpretou o sonho do padeiro quando eu estava preso e realmente aconteceu como ele falou. Aí o faraó, como não tinha nada a perder, falou que vai, me traz esse Zé Mané aqui e deixa eu ver o que ele tem para falar para mim. E Yosef chega lá, né, e Poter et Halom Paró. Ele simplesmente explica lá pro Paró, olha só, o negócio é o seguinte, as 7 vacas gordas e as 7 espigas fortes têm o mesmo sentido que as 7 vacas magras e as 7 espigas magras. É a mesma ideia. Significa, meu querido Paró, que teremos 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza. E aí ele continua falando e tal, de repente o Paró olha e fala, uau, você é um gênio. Encamorra, você é o cara, né? E isso aí, toda a história você já conhece, mas não é ainda o foco do que eu quero falar. Tá, mas o que vem agora pra gente é o seguinte. Os feiticeiros trouxeram interpretações de filhos, trouxeram interpretações de terras, e Yosef trouxe interpretação bem mais simples, né? Que talvez todos nós poderiam pensar, pô, cara, tem comida, de repente, boa. Vem a magrelo e come, cara, significa que o que é bom vai acabar e vem o ruim e vai detonar. Então, como o Berrai falou, cara, era muito simples a situação. Então, é porque Deus realmente queria que o mérito fosse para Yosef, né? Então, por que a interpretação de Yosef foi bem aceita e dos magos do faraó não foram? Qual é a grande questão aqui? Ok? Bom, em primeiro lugar, Yosef entendeu que os dois sonhos traziam a mesma ideia. Ok? Isso já foi satisfatório para o faraó. Ele entendeu que as facas e os feixes eram a mesma ideia. Essa foi a ideia de Yosef. Em segundo lugar, a ousadia de Yosef, que por um lado fazia parte da interpretação do sonho. Moça, do que você está falando? Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram o que eu vou falar agora, mas para mim aqui está o Hidush, está a ideia de tudo isso que está acontecendo, que eu acho fantástico. Estou aqui com o livro do Rabat, que está ligado com o Torat Menachem, que fala uma coisa muito, muito, muito legal. É o seguinte, algum momento da história mexeu com os magos, com os feiticeiros, que não fazia sentido falar que isso são 14 anos. Porque na interpretação de Yosef são 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza, junto dá 14 anos. Só que teve um problema, porque tem uma situação que fala o seguinte, o que desorientou os feiticeiros foi o seguinte, pois se as 7 vacas gordas, elas representavam os 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras representavam os 7 anos de pobreza, como era possível, como fala o pastor, que elas pararam
uma perto das outras. No passuco fala, no versículo fala que as duas ficaram juntas por um tempo. Não é que veio uma, saiu, veio a outra. O faraó fala, vieram as 7. Pararam umas do lado das outras, ficaram juntas e depois isso aconteceu. Então, na cabeça deles, falaram, ué, então isso não são coisas consecutivas, são coisas simultâneas, ao mesmo tempo isso tudo está acontecendo. E por isso que eles pensaram que fossem 2 fatos. 7 vacas está ligado com as filhas, e um outro episódio podia estar acontecendo ao mesmo tempo, são os 7 países que estão em guerra. Ou seja, todo o contexto estaria ligado só com os 7 e não com 14, não com o somatório. Ou seja, nesses 7 aí, não estariam ligados com anos, e sim com aqueles momentos das filhas e tudo mais. Então, esse enigma levou os feiticeiros a concluir que as 14 vagas não podiam representar 14 anos consecutivos. Isso não tem como, porque elas pararam, elas ficaram juntas, né? Ficaram simultâneas. Então, como Yosef então superou essa dificuldade, né? Que a gente mencionou aqui agora? Para resolver esse problema, a gente precisa nos deter em um assunto complicado que está presente no primeiro relato das palavras de Yosef. Qual foi? Que Yosef, depois que ele interpreta, depois que ele fala para o faraó, 7 vacas isso, 7 vacas aquilo, está escrito que Yosef, ele não se calou. Yosef não se calou. Já vou falar com a ideia de ousadia, né, que eu falei há pouco atrás, que eu vou colocar, mas que tem a ver com a gente, mas tá ligado assim, o Yosef ele não se calou, ele não falou, passou 7 anos disso, passou 7, e ele acabou de interpretar, ponto, não, ele continuou, ao contrário, ele começou a oferecer sugestões para o faraó. Ele falou, meu querido faraó, o que está dizendo aqui é o seguinte, o faraó deve procurar uma pessoa sensata, uma pessoa sábia para fazer isso, ou seja, o Yosef, no meio da interpretação que ele está dando para o faraó, ou seja, ele foi dando tudo isso. Ou seja, para o faraó, ele entendeu que o que o Yosef estava falando, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai juntar comida, vai juntar isso, vai juntar aquilo. O faraó entendeu que isso tudo fazia parte da interpretação do sonho. Ou seja, o Yosef interpretou, dando o sonho dele como aqui está o problema e aqui está a solução. Né? Então isso tudo fazia parte da interpretação. Isso sugere uma pergunta. Como Yosef então teve a ousadia, que eu falei atrás, de dizer ao faraó como que ele deveria se comportar? Galera, eu estou falando aqui de um cara que veio da prisão. Lá atrás ele veio de um poço. Ele foi acusado de seduzir a esposa do Potifar, né? Como ele teve a ousadia de chegar e falar, olha só, senhor faraó, eu aqui vim lá da prisão, você vai fazer isso. Então, na ideia do faraó, não foi uma ousadia da parte de Yosef. Ele entendeu que tudo que Yosef estava falando de como o faraó deveria se comportar fazia parte da interpretação do sonho, de que quando ele falou que os dois vão ficar ao mesmo tempo, fome e pobreza, foi isso que Yosef, essa sutileza, ele falou, cara, o que significa parar aqui? É que eu vou estar trabalhando com o problema e com a solução ao mesmo tempo. Quando Yosef fala isso, o faraó fala, não tem como você. Genial isso tudo que você fala. Então ele fala, devemos lembrar que, certamente deveria Yosef ter interpretado o sonho somente e parar. Mas ele não parou, ele continuou falando. Galera, isso tudo é que traz pra gente aqui uma coisa fantástica. O Pirkei Avot, né? Ele traz pra gente Eizeu Raham, que é chamado de sábio. Tem algumas explicações. Uma delas que fala Lomed Mikol Adam, é aquele que aprende de qualquer pessoa. Tipo vocês agora. Vocês são sábios. Por quê? Estão aprendendo com o Mozart. E eu sou um qualquer. Mas estão aprendendo de mim, então vocês são sábios. Tá? Né? Isso é uma ideia. Mas o que eu quero trazer para vocês é Eizeu Raham, quem é chamado de sábio? Aroe et Anolad. É aquele que vê desde o nascimento, ou seja, que vê o problema surgindo, mas já está vendo também a solução lá na frente, o que eu devo fazer, né? Essa que é a ideia do Aroe Anolado. O que ele faz? Ele enxerga o problema como uma Isdamnut. O que é Isdamnut? Como uma oportunidade. Ele está vendo que realmente o país vai estar em crise
estaremos cheios de problemas, estaremos cheios de coisa ruim para acontecer, né? Isso é que Yosef estava vendo. Isso é o Raham, por isso que ele foi chamado de Raham, porque ele não viu, não chegou para o Faraó falando aqui, ó, temos um problema. Qual o problema? Fome no Egito. Esse é o problema. Não, ele simplesmente, roe etanolado, ele vê o problema, só que ele também vê a solução lá na frente, ele vê isso tudo como uma isdamnut, como uma oportunidade. Ou seja, uns enxergam nosso atual momento, o mundo está realmente passando por crise, por problemas muito sérios. Só que ao mesmo tempo, você que está me assistindo, tem que ser raham, tem que ser sábio, tem que ser inteligente, como muitos estão fazendo. Não pensa, tipo, eu falei há muito tempo sobre uma aula sobre Yeridá Letzorer Aliyah, é que a gente cai para poder subir. E o que o mundo está passando nesses 5, 6 meses aí, sei lá quanto tempo já tem, é exatamente isso. É um problema grande, né? Onde você traz esse problema para o Yosef, ele fala, pô, é um mundo de problemas. Estamos com crise, está acontecendo isso. Só que ele é Raham. Ele olha isso, em paralelo e fala, olha só que ao mesmo tempo, enxergo aqui uma oportunidade. E Yosef ele foi ousado. Ele foi chamado para interpretar o sonho do faraó e deu a interpretação do sonho. Só que no meio da interpretação, ele foi ousado. Ele chegou e falou, olha só, mas você aqui, ó, faraó, eu estou vendo mais coisa. Eu estou vendo o que você deve fazer. Você deve se comportar desta forma, e desta forma, e desta forma. E assim, todo mundo realmente vai estar em crise, só que você, faraó, vai construir um império. Você vai aproveitar essa crise e vai enxergar aqui as oportunidades. Ou seja, Yosef está criando a sua própria oportunidade, dando ao mesmo tempo a oportunidade do faraó de como ele deve crescer nessa crise que está por vir, né? E isso faz com que o faraó fale, cara, não tem como você é sábio, a taroê está no lado, você vê o problema e já está falando lá na frente o que eu devo fazer. Essa que é a ideia que eu estou trazendo aqui para a gente, galera. Por isso que eu amo a história de Yosef. Eu amo, porque você pode estudar simplesmente como os feiticeiros. Vai ter 7 anos assim, 7 anos atrás, e olha só, Faraó, vai morrer aqui, vai morrer ali, vai perder guerra aqui, vai perder guerra ali. E quando aparece no momento, que é as 7 vacas gordas junto com as 7 vacas magras, ali é que está o X da questão. É você estar olhando e falar, cara, Deus ele não manda para a gente só o problema, ele manda problemas juntos com a solução. Deus manda a doença, mas também manda o remédio. E é por isso que a gente sabe, tem muita gente trabalhando, buscando cadê esse remédio? Já que o mundo está doente, estamos com um problema muito sério. Só que você não vai pegar o seu tempo, cara, você que está em casa, eu que estou em casa, e transformar, só tenho um problema. Que crise, né? Que problema sério que estamos passando. Não, você vai entender que sim, estamos em crise, sim que temos um problema grande, mas você roe et anolad. Veja o problema aqui e enxergue que essa é a tua isdamnut, que essa é a sua oportunidade. Para quê, moça? Para quê? Não sei. Eu não sou Yosef. Tá? Eu não vou ficar desvendando aqui como é que é o sonho de cada um de vocês, mas tenho certeza que todos vocês têm seus sonhos, assim como eu tenho o meu. Você tem o sonho de estudar certo assunto, pode ser que hoje você tenha mais tempo para estudar esse assunto. Você tem mais chance de operar na Bolsa de Valores. Olha eu fazendo propaganda. Mas é o que eu tenho feito. Não estou operando não, tá, gente? Mas eu estou estudando esse assunto. Vendo aqui a época de crise, muitos de você for perguntar para o pessoal do mercado, ele vai falar, olha só, na crise que me faz os grandes. É aqui que eu vejo que eu posso crescer lá na frente. Cada um, dentro do seu cada um. Mas, Mozart, eu trabalho com venda sei lá, de fantasia, não vai ter carnaval. Meu querido, você vai pegar essa oportunidade, vai enxergar como é que vai se dirigir. Se você, de repente, você é bom nesse assunto aí, cara, estuda que talvez você pegue esse teu talento e jogue um pouquinho para Purim, que é um mês depois. Eu não sei, tá? Eu estou trazendo hipóteses, cada um tem a sua solução, cada um tem o seu problema,
tá? Tenho certeza que cada um aqui de nós tem o seu problema, mas a gente não tem que olhar simplesmente só para a crise. Olhem para a crise como uma oportunidade também para o seu sucesso, tá? Não vamos montar nos problemas, tá? Não vamos dormir, tá? Essa que é a ideia que eu queria passar. Isso é que Yosef ensina para mim, ensina para todos vocês. Yosef estava no poço. Yosef do poço, ele foi parar numa prisão, escravo. De escravo, ele foi parar numa prisão. E de uma prisão, numa oportunidade que foi dada para ele, numa entrevista de emprego, ele pegou e ó, vai, Yosef, faz teu nome. Ele fez o nome dele. Todos nós aqui vamos ter sempre nossas oportunidades. E é isso que eu queria terminar falando para vocês. E, galera, o mundo tá louco, o mundo tá doido. Né? A gente está falando de Covid lá, tá, chega de Covid. É verdade, mas chega de Covid, mas a gente está há 5 meses só falando de Covid. Muitos estão ganhando dinheiro, vendendo máscara, coisas óbvias, vendendo álcool em gel, coisas óbvias. Mas e você? Você faz o que com a sua vida? Pode ser que o teu momento agora seja de investir em você, na tua parte intelectual, nos seus conhecimentos, nos seus estudos. Talvez o momento realmente seja de ficar lado a lado, vaca gorda com vaca magra, mas lá na frente você vai saber o momento que as suas vacas vão comer as outras, mas as suas vão engordar. Ok? Pessoal, então só para concluir, muitas saudades de todos vocês. Não durmam, tá? A gente não sabe ainda quanto tempo mais vamos ficar em vídeos e tudo mais, mas peguem 10%, 15% de cada coisa que vocês estudam, cada coisa que vocês escutam, tá? Não deixem se abalar por crises e momentos difíceis e tudo mais. Vamos pegar isso tudo e transformar em Isdamnut, transformar em oportunidade. Vamos estudar mais, não só Torá, não só a tua parte ligada à sua área, mas também qualquer coisa que possa te trazer novos caminhos e tudo mais. Pesquisem, estudem, não fiquem, o mundo está parado, então eu estou parado. Não, se o mundo parou de te colocar em casa, talvez seja essa oportunidade que Deus está te dando para você se conectar mais e você aprender mais. Um beijo grande e a todos desejo a vocês muito sucesso e que a gente possa se ver em breve. Tchau, tchau.